Olá, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós teremos mais um estudo da Palavra de Deus e o tema da nossa lição é a origem do homem e da mulher. Na lição anterior nós vimos que Deus criou os céus, Deus criou a terra. Isso implica na criação do mundo. Concluindo então a sua obra em 6 dias, Deus deixou tudo bom e perfeito. Mas hoje nós veremos a origem do homem e da mulher. Eu quero de antemão lhe assegurar que você não é descendente de macaco, tá bom? Você não veio do macaco, não é isso que a Bíblia ensina. O macaco, assim como todos os demais animais, eles continuam, cada um conforme a sua espécie, assim como Deus os criou lá no início, tá certo? Então você, eu, nós não viemos do macaco. Mas vamos para a palavra de Deus, o que ela nos ensina a respeito da origem do homem e da mulher. Em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, queridos, esses dois versículos, eles resumem a origem do homem e da mulher. Foram criados por Deus. Qual é a origem do homem e da mulher? Foram criados por Deus. Então, veja que, diferentemente dos animais, Deus decide criar o homem, ou o ser humano, podemos assim dizer, à sua imagem e à sua semelhança. Mas o que significa dizer que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança? Significa que Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus colocou neles algumas de suas próprias características. Características de Deus, Deus colocou no ser humano. E quais são essas características? São 3. Intelecto, vontade e emoção. Tá bom? Então, quando nós falamos que Deus criou, quando a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, implica nessas 3 características que já pré-existente em Deus, que Deus também coloca sobre o homem: intelecto, vontade e emoção. Por que não se trata de característica física? Porque nós já lemos lá em Lucas 24:39, lembra que nós falamos que Deus é Espírito, e lá em Lucas 24:39 diz que o Espírito não tem forma física. O próprio Jesus Cristo falou exatamente isso. Então, a imagem e semelhança de Deus, que o homem e a mulher foram criados, não implicam em características físicas, mas em intelecto, vontade e emoção. Mas vamos ver como a Bíblia, ela vai nos dar alguns detalhes, como Deus criou cada um, tanto o homem como a mulher. Então, primeiro vamos ver como Deus criou o homem. Lá em Gênesis capítulo 2, ou melhor, aqui mesmo em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. É interessante que uma observação aqui dentro do que nós estamos estudando: os animais terrestres e as aves, eles foram criados da terra, diz a Bíblia, né? Porém, eles surgiram com a ordem de Deus de forma abundante. E cada animal, conforme a sua espécie, uma única ordem, e todos surgiram ao mesmo tempo. Isso está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 24, e aqui também no capítulo 2, versículo 19. Então veja que, diferentemente dos animais e das aves, Deus formou o homem, primeiramente, fazendo um boneco de terra. E em seguida, diz aqui a Bíblia, Deus soprou nas suas narinas, Deus soprou nas narinas, no nariz, né, do boneco de terra, e o mesmo recebeu o que? Fôlego, e tornou-se alma vivente. O boneco de terra tornou-se carne e osso, tornou-se um ser vivo, tornou-se o homem. Então Deus criou um único homem chamado Adão. É interessante que a palavra homem e Adão no hebraico tem o mesmo sentido, né? Então Deus criou um único homem chamado Adão do pó da terra. Deus criou o homem do pó da terra.
Uma observação, uma outra observação que eu quero fazer, bem interessante isso, é que vários dos elementos químicos que estão presentes na Terra, esses elementos, vários desses elementos, eles são encontrados tanto nos corpos dos animais, como também no corpo humano. No corpo humano, pelo menos 12 desses elementos químicos que são encontrados na Terra estão presentes no corpo humano. Pelo menos 12. Isso é bem interessante. Parece que isso também é um indicativo, né, de onde verdadeiramente nós viemos, conforme o que a Bíblia nos ensina. Então, Deus criou o homem do pó da terra. Em Gênesis 2, versículo 18, veja que Adão estava ali só, Deus criou um único homem. Em Gênesis 2, 18 diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Adão estava só, diz a palavra de Deus, né? E Deus viu que isso não era bom. Deus viu que não era bom que Adão estivesse só. Veja em Gênesis capítulo 2, versículo 20 também, diz assim: E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava auxiliadora ou adjutora que estivesse como diante dele, ou que lhes fosse idônea. Então, veja que Adão deu nome, né, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos, porém, para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E até aqui, Adão estava sozinho. Então, vejamos como Deus criou a mulher. Como Deus resolveu o problema podemos dizer assim, né, da solidão do homem. Aqui diz que ele estava só e Deus viu que não era bom. Então vejamos como Deus resolveu esse problema. Então vamos lá como Deus criou a mulher. Em Gênesis 2, 21 e 22, diz aqui a palavra de Deus, que Deus criou a mulher da costela de Adão. Então, do pó da terra Deus criou o homem, e da costela do homem, Deus criou a mulher. Veja que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Deus, na sua infinita sabedoria e sua infinita soberania, então Deus decide criar a mulher para ser a companheira do homem. Queridos, isso é muito importante nós atentarmos para isso. Veja que diante da situação em que Adão se encontrava, Deus não criou um outro homem para Adão. Adão viu e Deus sabia que também não serviria para Adão um animal, pois não seria idôneo, não seria compatível para o plano de Deus e nem seria bom para o homem. Então Deus criou a mulher, que seria o único ser idôneo para o homem. E a mulher, antes de ser criada, Deus já tinha preparado para ela aquele que lhe seria também idôneo ou compatível. Veja o que diz lá em Gênesis 2, 23. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, mulher, porquanto do varão, ou do homem, né, aqui, foi tomada. Então veja a alegria de Adão, né? Adão expressa a sua felicidade, a sua alegria a ver a mulher. Essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Queridos, mas quando nós continuamos observando a criação do homem e da mulher, já que nós já citamos, já vimos aqui que o homem foi criado por Deus, o pó da terra, e a mulher criada da costela do homem, veja que quando Deus agora coloca um diante dos outros, Deus abençoa esse casal e Deus lhe dá também uma ordem. Deus dá uma ordem ao casal. Então, após criar o homem e a mulher, Deus ele faz o quê? Abençoa Adão e Eva. E Deus também ordena que eles promovam a reprodução humana e que desta forma a terra seja o quê? Povoada pela humanidade, né? Que descenderia desse único casal. Então veja que Deus criou o homem, é o que a Bíblia nos ensina, e que Deus também criou a mulher.
Deus não disse, é interessante isso, Deus não disse que o homem poderia se tornar mulher, nem que a mulher deveria se tornar homem. Deus não disse que o homem deveria se juntar a um outro homem, nem a mulher a uma outra mulher. Queridos, é a Bíblia, a palavra de Deus, quem diz isso. Deus, o Criador, ele estabeleceu que fosse assim. Veja em Gênesis 2, 24 e 25. Diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se ajuntará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então veja que Deus aqui abençoou o homem e a mulher e ordenou que eles deveriam reproduzir, lá em Gênesis 1, 27 e 28, o homem e a mulher. Por meio de quê? Da união marital. Gênesis 2, versículos 24. Então aqui o texto diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então Deus, ele estabeleceu o padrão de família. Deus estabelece aqui o padrão de família. Homem casa com mulher e mulher casa com homem. Esse é o padrão de Deus. Homem com homem não formam uma família. Nem mulher com mulher também não formam uma família. Homem com homem não reproduz vida. Mulher com mulher também não reproduz vida. A Bíblia mostra isso e a própria ciência também deixa isso claro. E a experiência de vida de todos nós sabemos disso perfeitamente. É interessante que até no reino animal eles entendem isso. O macho não procura um outro macho para se reproduzir. Eles sabem que deve ser macho e fêmea. É interessante que até os animais sabem isso. E foi o Criador, queridos, foi o próprio Deus quem estabeleceu esta lei que jamais poderá ser mudada. Tá certo? Então vamos continuar aqui continuando a nossa lição, mas onde Adão e Eva residiam, onde eles moravam. Diz aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 8, e plantou o seu Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, Adão e Eva viviam no jardim do Éden. Tudo era perfeito. Eles não adoeciam, não morriam, ou melhor, eles não adoeceriam, né, ali no jardim do Éden, como Deus os criou. Eles não iriam morrer também, Deus não os criou para a morte, estavam felizes. Eles não tinham medo, não tinham problemas. Eles eram totalmente felizes ali no Éden. Mas ainda aqui em Gênesis 2:9 diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra a árvore... Desculpa-me. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então veja que agora, no meio desse jardim onde eles residiam, haviam duas árvores. A árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Em Gênesis 2, 15 e 17, diz assim, né? Diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja que Deus proibiu Adão e Eva que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9 faz o destaque ali, vocês observaram, né? Que diz que Deus pôs duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas em Gênesis 2, 15 ao 17, diz que Deus proibiu Adão e Eva de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque caso eles comessem, certamente morreria. Lembre-se de que quando Deus os criou, eles eram perfeitos. Adão e Eva foram criados para não morrer. Adão e Eva foram criados para não adoecer. Mas isto só seria possível caso eles não desobedecessem à ordem de Deus. Deus disse: no dia que comeres, certamente morrerás. Esta morte ela tem três aspectos. Quais são esses três aspectos que a Bíblia nos ensina? O primeiro aspecto dessa morte, a Bíblia fala sobre a separação imediata de Deus, que é a morte física. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, por exemplo, a Bíblia fala, né, que nós estávamos mortos, né, nos nossos delitos e pecados. O homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. O homem que ainda não
entendeu aquilo que Deus ele providenciou como solução para o pecado do homem, ele está morto espiritualmente. O homem, pelo nascimento natural, ele nasce morto espiritualmente, impossibilitado de se relacionar com Deus. Então, esse seria o primeiro aspecto da morte. O segundo aspecto da morte aqui, conforme que o texto nos mostra, é a morte física. É aquilo que está lá em Gênesis 3:19. Não é? Então, a morte, o segundo aspecto é a morte física. O homem iria morrer caso ele desobedecesse ao seu Criador. E o terceiro aspecto da morte é a separação eterna de Deus, é ser lançado no lago de fogo eterno. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Então Deus, ele é santo e justo. Ele cumpre o que diz. É importante olharmos sempre para aquilo que Deus fala e entender e saber que ele cumpre sim a sua palavra. Então, no início, tudo era bom e perfeito. Adão e Eva viviam num lugar de paz, não adoeciam, não envelheciam seus corpos, né? Não sentiam dores e eles também viveriam eternamente. Tudo isso continuaria caso eles permanecessem na obediência a quem? Ao seu Criador. Todos esses benefícios também estariam à disposição de toda a raça humana. Então veja que Deus colocou sobre Adão e Eva, é importante nós lembrarmos disso, que Deus colocou sobre Adão e Eva a responsabilidade da procriação humana. Eles obedecendo a Deus, tanto eles como também todos os seus descendentes desfrutariam da mesma natureza de obediência a Deus. E viveriam em paz, em alegria, sem doenças, sem medo, sem sofrimento, sem envelhecer seus corpos e sem morte. Mais uma questão. Mas já que seria dessa forma, o que houve? Pois hoje tudo é diferente. Já que era assim no início, então o que houve? Pois hoje tudo é diferente. Porque as pessoas adoecem? Porque as pessoas têm medo? Porque elas envelhecem, sofrem e sabem que inevitavelmente um dia vão morrer? A resposta a essas perguntas veremos na nossa próxima lição. Que Deus abençoe e conceda a todos uma compreensão da sua palavra. Que Deus abençoe, queridos.